Opa, e aí? Como é que vai? Eu sou o Samuel e bem-vindos a mais um episódio no Baiacutu de Life, né? Mais um vídeo. E hoje a gente vai estar fazendo, eu fiz esse Pokémon, o Ashawott, né? Eu acho que eu falei no vídeo anterior que eu tava pensando em fazer um Pokémon e realmente fiz. Esse Ashawott, que a primeira forma da minha linha evolutiva favorita. Eu não posso falar que ele é meu Pokémon favorito, porque eu gosto da linha evolutiva como um todo, mas eu gosto bastante dele. Mas antes de realmente começar a falar sobre isso, eu quero deixar alguns detalhes sobre realmente a parte do 3D desse vídeo, né? Primeiro que vocês vão basicamente ver é eu pegando um monte de quadrados, usando Subdivision Surface, colocando em 3, e usando com umas bolas. Esse Pokémon é basicamente feito por bolas em diferentes tamanhos. Como você pode ver, eu usei pra cabeça, usei pro nariz, o chifre eu até usei de forma diferente, né? Segundo que eu tentei várias formas, como eu não tinha nenhuma ideia e não queria me basear muito no personagem 3D, no modelo 3D que já existe em alguns jogos dele, eu tive um monte de teste, teve muitos testes, o vídeo bruto, tirando os momentos que eu saía, bebia água, fazia alguma coisa do tipo, teve 4 horas, eu ia falar 6, mas foram 4 horas, só pra você ter noção, o anterior teve 2 horas, então realmente eu fiz alguns testes aí, eu acabei percebendo que o corpo tava parecido com aquele jogo do cara da marreta e só fiz a marreta mesmo, de graça. Mas vocês vão ver que mudou muita coisa, teve muita coisa que eu cortei também, porque senão o vídeo vai ficar com 30 minutos, mesmo na velocidade alta. Agora eu tô fazendo o corpo, né? O corpo ele foi a parte, eu diria até que é a parte mais difícil assim de fazer de uma forma boa, legal, porque realmente é só uma bola, tá ligado? Mas deixa eu ver o que mais dá pra falar. Eu usei um tipo de renderização diferente. Eu fiz umas texturinhas que daqui a pouco, quando chegar nas texturas, eu vou falar mais. Eu usei um tipo de renderização diferente que vai ficar joia. Eu não sei se eu coloquei na thumb ou não, mas vocês vão ver. E eu fiz uma animaçãozinha bem simples dele, só pra fazer mesmo, que tava à toa. Então aí eu decidi fazer e no finalzinho também eu vou cobrir a animação e tal. Nesse momento eu tava fazendo as dobradiças, né? Essas coisas pra cima que tem no corpo dele, eu ia falar roupa, mas... Peraí, será que... Não, acabei de pensar uma parada aqui. Essas coisinhas aí são parte do corpo dele? Ou é só uma roupa ou algo tipo, dá pra ele tirar? Só que tem alguns Pokémon que parecem ter uma roupa, mas será que essas roupas fazem parte do Pokémon, tá ligado? Carne, realmente? Não sei. Eu também, a maioria das coisas aí eu usei espelho. O modificador Mirror também. Na real, a parte que eu acho que mais demorou na modelagem foi a concha, né? Eu fiz 2 formas da concha. Fiz uma plana, eu tentei fazer uma de forma meio plana, que eu ia ficar curvando, mas ficou muito difícil, a forma tava muito feia. E aí, então, depois vocês vão ver aí depois, né? Mas só pra vocês terem noção que eu também tirei essa parte, porque demorou muito. Que eu tentei fazer uma concha plana, mas não deu certo. Aí foi só ajeitando os detalhes, posição de algumas coisinhas, formato de algumas outras, né? Agora vai ser a concha, e agora eu fiz realmente a concha usando o Subdivision Surface no quadrado e tal. Mas agora, aproveitando que vai ser uma parte mais repetitiva, eu queria agradecer, né, os números dos vídeos ficaram muito bons. Eu considero, né, um vídeo de um canal 3D aleatório falando sobre como ele fez a foto de perfil e viajando na cabeça, fugindo do assunto toda hora. Ficou bom, sabe? Umas 30 views no vídeo normal, primeiro vídeo, eu achei isso bem da hora. Os shorts pegou bastante view, na verdade. Eu tava achando que ia pegar, sei lá, uns 300, mas pegou 1.200, sabe? Muita gente comentou também, muita gente não, mas pessoas comentaram, fico feliz, eu gosto muito que vocês comentem, essa interação e tal. Sabe, realmente entender que a teoria da internet morta é falsa, tá ligado? Ver que realmente tem pessoas aí que estão assistindo e tal.
Pra quem... Eu acho que eu não falei até agora, nem mostrei em nenhum lugar, eu tenho que colocar na conta, que eu também criei uma conta no Instagram e no TikTok, né? Eu postei o mesmo vídeo que eu coloquei no Shorts, eu coloquei lá. Mas uma forma de divulgação, eu tenho que colocar o canal e as outras redes sociais em cada uma delas, que eu esqueci, né? A coxa ela foi mais difícil só pra fazer essa parte de baixo ficar desse formato, não sei como explicar, né? Aí então eu comecei já a fazer o braço. Aí eu tava em cal com meu amigo Remote, meu amigo cearense, e eu ficava pausando toda hora pra não fazer o vídeo ficar bruto, o vídeo bruto ficar muito grande, ficar cortando. Então eu acabei não gravando como é que eu fiz o braço. Mas aí depois eu tirei, mostrei como é que tá o formato dele, como vocês viram um tempinho atrás. Agora eu tô fazendo o pé, né? Então foi bem simples de fazer, um pé meio de, não sei, ornitorrinco, um Perry das ideias, tá ligado? Basicamente foi só mirror, modulando ele, fazendo a forminha, deixando ele menor do que ele tava, tal. E só pra falar antes pra eu conseguir continuar o assunto, já apareceu aí. O rabo eu fiz usando o pé, eu copiei o pé e mudei um pouquinho a forma dele, então eu aproveitei e aí eu fiz o rabinho dele. Os números também do Instagram e do TikTok foram bons. E eu tenho só a agradecer, espero que esse canal cresça, que a gente crie essa comunidade. Daqui a pouco eu tô pensando em criar um servidor Discord e tal. Aí eu tava criando as texturas. A textura talvez foi a parte que mais demorou assim das etapas, mais que a animação, porque eu tava testando muitas coisas. Eu não sabia de fato, eu queria testar algumas novidades, como toda essa estrutura aí pra fazer só esse toon shade, que eu vi em vídeos de um cara fazendo isso no Kirby, na Kirby, não sei como vocês chamam. Eu acho que é o Kirby mesmo. Mas aí eu fui testando, sabendo que realmente a forma que eu sabia era muito simples. Eu queria testar algo mais dificinho. Eu mudei sempre esqueço o nome disso, mas é tipo o filtro da renderização, digamos assim, deixando ela mais perto. Tem como você deixar meio realista, meio cartunesco, como você deixar com cores invertidas, sabe, essas coisas que eu não sei, realmente eu não lembro como é que se chama isso. Aí eu já tava fazendo o nariz, a cabeça, a base da cabeça, né, a textura da cabeça. Eu tentei também fazer fontes de luz diferentes, mas além da versão minha, que é a 3.6, que não tem essa função, nas posteriores, que é na 4. Alguma coisa, só funciona com a engine Cycles, que é uma engine realista que realmente eu não sei mexer muito bem. É diferente da Eevee, que é essa que eu estou usando. A Eevee é basicamente uma engine que você consegue fazer qualquer coisinha simples, e a Cycles é recomendada para coisa muito realista, fotorrealista, essas coisas que o pessoal insano faz, que um dia eu também quero chegar nesse nível. Falei dos números, o modelo, texturização, o mais que eu posso falar? Aí eu já tava falando da concha, né? Tá falando do servidor do Discord também, acho que eu posso falar. Eu tô em algum momento pensando em criar uma comunidade assim no servidor do Discord, pra vocês mostrarem suas artes, quem mexe com 3D e, sabe, dar esse apoio, esse incentivo, sabe? Porque não é querendo colocar ego na minha cabeça, mas é uma forma que eu posso ajudar pessoas a mostrarem que elas são capazes e tal. Eu sei que isso existe, que isso é um fato que pode acabar acontecendo, aí que eu ficaria feliz, né? Então, aí eu já tava fazendo a textura do pé, da pata, eu usei basicamente a mesma textura, só escureci um pouquinho mais a da pata, e a parte da texturização ficou dessa forma, eu gostei muito. Aí eu tinha tentado fazer uma iluminação só pra concha, porque eu tava achando aquela sombra meio estranha, mas depois acabei tirando por causa da animação, que daqui a pouco vocês vão ver, né? Aí eu comecei a fazer o primeiro teste do tipo de renderização, que eu queria fazer um estilo meio pixel art. E essa primeira forma é a mais simples, você muda a escala,
né, que ficou dessa forma aí que vocês estão vendo. E essa segunda forma, que é o que eu não gostei tanto, que é mais recomendada para quando você está fazendo sprites para um jogo, realmente um sprite pequenininho. Aí ficou desta forma, né, e aí eu já estava fazendo a animação, né, eu estava mudando a origem, colocando as origens dos objetos bem pertinho do centro. E eu basicamente só fiz de forma bem simples, eu nem fiz ring, eu só criei o parentesco de cada objeto, né? Pra quem não sabe o que é parentesco, um objeto 3D ele se move por causa dessa relação de pai e filho, digamos assim. Você seleciona algum objeto para ser o pai e coloca filho sobre ele. Ou seja, quando o pai se mexer, o filho também vai acabar se mexendo. Como por exemplo o tronco, que quando o tronco se mexe, o corpo todo praticamente se mexe, né? Então, por exemplo, o tronco é o pai, a concha, a pata, a cabeça e os braços são os filhos. E a cabeça, ela também tem dois filhos, que é o chifrinho e o nariz. Então ela é tanto pai quanto filho a cabeça. Então é basicamente assim que funciona também no rig, né? Você coloca aqui o esqueleto todo, ele tem esse parentesco com o objeto que você colocou o rig. E depois você só pinta o quão forte é o peso de cada osso naquele rig, né? A animação eu tava tentando fazer consegui fazer uma vibe meio poucos frames, meio travadinha. Então usei basicamente keyframes constantes, né? Com movimentação constante, digamos assim. Eu não lembro qual é o nome certinho dessa parada. Mas é basicamente quando o frame ele só se move quando passa do outro frame, né? Mas voltando do parentesco, aí depois você só faz a pintura de peso pra falar e tal. Pra quem não sabe também essa parada do keyframe, a animação 3D nada mais é do que uma relação de tempo e espaço, né? Que nem no manual da animação fala sobre o tempo e espaço, que é muito importante. O 3D basicamente usa a mesma coisa. O tempo são os keyframes, né? O tempo que a coisa vai acontecer. E o espaço é a transição entre esses keyframes, né? Então, por exemplo, um braço levantando, ele tem o keyframe 1, que é ele parado, e o 2, que ele tá levantado. E aí tem toda a transição dele no espaço, que são essas partes que não tem pontinho, que conectam. E aí você pode mexer nele de três formas. A forma que eu usei foi a constante, mas tem como usar a linear e a Bezier. Se eu não me engano é Bezier, se eu estiver errado eu vou colocar aí na tela, mas provavelmente se tiver errado eu não vou conferir agora, então eu vou ficar falando por muito tempo errado. Se for errado, espero que seja certo. Mas existem três tipos: o Bezier, o linear e o constante. O linear nada mais é do que o keyframe ele tem a mesma velocidade, né, o espaçamento. Porque o espaço você pode editar dele da forma que você quiser. Mesmo que, por exemplo, sejam 5 frames, você pode fazer meio que a velocidade, entre aspas, diferente de um frame até o outro, sem que ele ganhe ou perca frame. Você basicamente utiliza aquele espaço no meio para editar da forma que você quiser. É que nem quando acontece naquelas animações que o cara, uma bola, por exemplo, tá rolando e ela começa devagar e vai rápido e termina devagar. Isso basicamente é um espaçamento de Bezier, né? Ele, como que você edita, ele faz devagar e depois vai rápido. Mas você também pode fazer com que ele vá na mesma velocidade constante. Ainda são 5 frames, mas um tá indo na velocidade constante e o outro ele vai devagar e vai rápido. O constante, ele basicamente funciona como não existe o espaçamento, digamos assim. Ele vai pro outro frame, ele só muda ele só ocorre a transição quando ele passa o keyframe. Então ele só vai mudar a forma dele quando ele passar no outro keyframe. O linear vai na mesma velocidade, o Bezier você pode mudar, editar ele do início ao fim e tal. Nesse momento eu já tinha testado a Line Art, né? Eu fiz 2 versões da renderização final, com Line Art e Line Art. Eu particularmente preferia a Line Art, né? Mas beleza. Nesse momento eu tava fazendo a edição do pé, porque eu percebi que parecia muito mais que ele tava pulando do que fazendo o movimento que eu queria, que eu não vou tentar explicar porque eu realmente não sei como explicar esse movimento, mas ele parecia muito mais que tava pulando do que fazendo o movimento que eu queria. Então eu dei uma editadinha nele, eu mexi na localização dos keyframes e tal,
Depois aí eu comecei a fazer uma limpa nos keyframes, tirando os que eram inúteis e tal, essas coisas, que eu gosto de fazer isso pra deixar mais limpinho, caso eu queira mudar alguma coisa depois. Aí eu tava ajeitando já o pé. Aí eu fiz essas linhas aí só pra ter uma ideia, e ficou basicamente desta forma, como vocês estão vendo, com a line art e sem a line art. Eu particularmente preferi sem a line art, mas esse efeito pixelado ficou muito bom, eu realmente gostei muito, eu gosto muito quando isso acontece. Uma vibe meio Dead Cells, tá ligado? Que ele é 3D, mas você vê de um estilo diferente. Eu gosto muito dessa habilidade que o 3D pode fazer. Você basicamente está vendo o objeto tridimensional, mas pela forma que ele foi caracterizado, de certa forma, ele não parece. Então, por mais que seja um modelo 3D, ou seja, tem mais detalhes, tem mais espaço tridimensional, quando você vê, parece que é só uma pixel art. Aí que eu fiz, né? Eu particularmente prefiro sem a line art. Não sei, eu senti alguma coisa estranha com a line art. Meu amigo Remote, né, o cearense, ele gostou da line art, eu não sei tanto. Mas foi bem legal fazer esse modelo. E foi bem demorado, na verdade. Ele demorou mais que o Baiacu, mas foi mais pelo fato realmente que eu não tinha uma base. Eu até tinha a base, mas eu não queria olhar muito ela, porque ou eu olhava só a imagem 2D, ou eu olhava o modelo 3D. E se eu ficasse olhando o modelo 3D, eu basicamente ia ficar copiando. Mas eu gostei do resultado, eu gosto muito da Shawwatch. Eu nem falei o motivo, né? Quando eu era pequeno, eu tinha uma carta, eu ainda tenho a carta, mas é uma carta do McDonald's, do The Watch, que ele ficava brilhando, eu gostava muito daquela carta. E aí depois eu comecei a pesquisar mais sobre a linha evolutiva do Ashawatch. E aí eu descobri que tinha o Ashawatch, The Watch, o Samurott. E eu fiquei maravilhado com o Samurott, porque ele é um fucking quadrúpede, rei dos mares, Poseidon, um ultramarinho gigante. E tipo, ele começa um bebê, aí depois vai pra um adolescente, e aí do nada ele vira um bicho insano e tal. Eu gostei muito do visual dele, é uma linha evolutiva que eu gosto bastante. E espero que vocês tenham curtido. Semana que vem tem mais vídeo, terça-feira, né? Toda terça eu tô querendo fazer esse negócio, talvez eu mude em algum momento, mas a ideia agora é toda terça-feira. Eu não tenho mais nada pra falar, eu acho. Deixa eu dar uma volta aqui na timeline pra ver. Texturização, eu tive várias formas de texturizar, foi erradaço. Eu tirei aquela iluminação no meio lá que eu tinha falado pra sombra da concha que eu não tinha gostado, porque ficou ruim. E é isso. A animação foi bem legal, eu já tinha feito uma animação antes, então eu tenho uma base boa, digamos assim, de como funciona, e acho que é isso só. Até mais e vejo vocês em breve. Tchau, tchau.